637 crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual ou de tentativa. Os dados da Polícia Militar são da última década em Juiz de Fora. A estatística mostra 92 crianças e adolescentes violentados ou vítimas de tentativas de estupro no ano de 2012. Os registros caíram nos anos seguintes, chegando a 37 em 2019. No primeiro ano da pandemia, em 2020, os casos saltam para 55. Nós tínhamos um decréscimo do registro de estupros consumados e tentados contra crianças e adolescentes em Juiz de Fora até o ano de 2019. Então nós tínhamos uma linha de decréscimo. Já no início de 2020, já no ano de 2020, nós percebemos um aumento considerável, que se repetiu no ano de 2021. Isso muito provavelmente, por influência da pandemia e pela então proximidade da vítima e autor dentro de casa. O que a gente tem dito é que participação daqueles que estão dentro de casa, participação daqueles que são próximos, parentes e vizinhos. Então, com o advento da pandemia, nós tivemos sim uma proximidade, um aumento da oportunidade do autor de estupro ali próximo da vítima. Existe uma dificuldade de unificar os registros de casos. Os conselhos tutelares têm números diferentes da Polícia Militar. Os 3 conselhos apontam para 166 ocorrências em 2021 e 109 em 2020, um aumento de 52%, o que indica a possibilidade de subnotificação. Advertimos que a família ou o responsável que ficou com essa criança ou adolescente precisa realizar o boletim de ocorrência. É um fato que porque chega o medo, Nossa, que vai virar é isso aí. É uma historinha que ela contou, o que vai virar. Vai virar e aí a partir do momento que nós tomamos ciência do fato, a gente tem que mostrar para a família que é muito importante, que é uma advertência que a gente está, inclusive, oferecendo para que eles tomem as providências necessárias. Desde que eu assumi a promotoria em 2017, o que eu notei é que a gente tinha um número crescente e que foi paralisado durante a pandemia. As crianças foram ficando mais em casa, fora da escola, e por conta disso os abusos multiplicaram, mas eles ficaram invisíveis. Houve uma espécie de subnotificação. O silêncio é o que mantém o movimento de crianças e adolescentes na violência. Dia 18 é para combater justamente toda essa ciranda difícil de ser rompida. Essa data se deve à morte da pequena Araceli, uma menina de 8 anos, violentada e morta em 1973. São quase 50 anos de um crime ainda não desvendado. E justamente por um problema: o silêncio. Quando meninos e meninas abusados contam o que sofreram, terão que relembrar o trauma. Os detalhes precisam ser revelados às polícias, ao conselheiro, ao profissional de saúde e ao psicólogo. Nós estamos, junto com as pessoas envolvidas nesse atendimento, tentando estabelecer a realização de um termo de pactuação, em que cada um consiga dizer: eu vou fazer isso de forma a não ofender os direitos das crianças. E, para isso, o ideal é que seja feito um atendimento único, um atendimento integrado entre todos esses órgãos no atendimento dessa criança e desse adolescente. Hoje existe uma sala especial em que a criança pode ser ouvida na Polícia Civil. A abertura de uma delegacia especializada ajudaria a preservar as vítimas. A Câmara ela já tem feito, a gente já encaminhou uma representação ao governo federal, também ao governo estadual, no sentido de instalar uma delegacia especializada na defesa da criança e do adolescente aqui no município. Isso é consenso. Toda a rede de proteção entende que é necessário. A necessidade é grande, isso é uma questão de prioridade e resolveria muito problema, muito mesmo. Existe a questão dos atendimentos, que as crianças são levadas ali de forma constrangedora a passar por existem vários processos, cada instituição ela tem sua forma de trabalho, a Polícia Civil tem o seu papel, a Polícia Militar, o próprio Conselho Tutelar, todos os órgãos que compõem a rede, cada um tem o seu trâmite, e a criança vai ter que passar por todo mundo. E isso acaba gerando um constrangimento que poderia ser evitado
se nós concentrarmos todo o atendimento em um só local. Delegacia especializada, né, para criança e adolescente, que seria muito importante. Em outros estados, capitais, já existe essa delegacia, tem uma escuta especializada. Eu não sou psicóloga, então eu não tenho, né, uma especialização para ouvir essa criança. E aí, às vezes, na delegacia ela é ouvida, aqui no conselho ela é ouvida, no exame lá do Parvus ela é ouvida novamente, e isso revitimiza a criança. A violência sexual envolve a sociedade. Na maioria das vezes, os abusadores estão dentro de casa. Assim, há dificuldade de enfrentamento. O Maio Laranja é instituído no calendário oficial do município por lei municipal e as ações fazem o alerta. Grande parte dos crimes sexuais contra criança e adolescente, eles são praticados dentro de casa. Grande parte desses crimes. Ou por pessoas muito próximas a essas crianças. Então, as pessoas acham assim que o abusador ele é uma pessoa estranha ao âmbito de vivência daquela criança. E não. Muitas vezes são praticados pelos pais, avós, tios, irmãos, vizinhos, amigos próximos, pessoas acima de qualquer suspeita. São crianças que vivem, às vezes, na companhia do agressor e elas não conseguem gritar, pedir socorro. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a dar visibilidade ao problema, é uma forma da gente poder discutir mais e atingir mais pessoas para elas começarem a olhar mais para dentro de casa. Em casos extremos, as crianças são retiradas das famílias e são levadas para locais de acolhimento. O acolhimento é a última coisa. Mas tem algum momento que essa criança pode sofrer violação de direitos, né, mas que algum membro da família é capaz de protegê-la. Então, essa criança vai ficar protegida com a avó, com o tio, com a mãe, ou com o pai, ou com alguém ali por próximo que é capaz, que o juiz acredita que ela possa estar protegida. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Juiz de Fora diz que a cidade tem 4 abrigos e 2 casas-lar para acolher crianças e adolescentes. As instituições atendem meninos e meninas vítimas de todas as violências. 98 crianças que sofreram violação de direitos estão acolhidos. Nós temos várias rodas de conversa, onde é falado com essas crianças, o ciclo de vida que elas estão, o momento que elas estão vivendo, né? Como que hoje essa criança está colocada, né? Como ela se vê dentro da sociedade, na família. Isso é trabalhado. Nós temos assistentes sociais, pedagogos e psicólogos dentro da casa para trabalhar com essas crianças. Nós temos uma rede socioassistencial de proteção a essa criança. O CREAS, né, que é responsabilidade da SAS, ele tem uma equipe técnica que faz um plano de cuidado, não só com a criança, mas com a família, né, para que ela possa retornar ao lar protegida, se isso for possível. A gerente do Departamento de Proteção Especial, Maria Cláudia Dutra, diz que o CREAS é referência no atendimento às vítimas. Os CREAS, né, que são Centro de Referência Especializados em Assistência Social, nós temos 3 em Juiz de Fora, são a referência para pessoas com violações de direito. Então, ele trabalha em rede, né, conta com uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, advogado, e trabalha, então, a partir, né, das identificações de CRAS, Conselho Tutelar, Serviço de Abordagem Social e outros serviços. E também por demanda espontânea, né, da própria família. A partir, né, da fala dos envolvidos, ele vai identificar, a partir também de um plano de atendimento individual e familiar, né, quando necessário, qual o melhor encaminhamento para cada situação. A Secretaria Especial de Direitos Humanos também intensifica as ações no Maio Laranja e apresenta uma cartilha com dicas. E nós fizemos essa cartilha virtual, que foi também distribuída foi também enviada para a Secretaria de Educação, né, para que eles pudessem distribuir para os educadores, para que eles também pudessem trabalhar esse conteúdo nas suas aulas, porque as crianças também ficavam muito
muito na frente do computador, né, durante esse período, devido a aulas remotas, lives. Então, também há um grande número de abusadores virtuais que pedem foto, né, que tentam fazer com que a criança, de alguma forma, passe os seus dados pessoais. Então, a gente trabalhou nesse sentido, dando dicas, né, de conteúdos, assim, nós colocamos uma mãozinha, assim, conteúdos que seriam legais compartilhar e conteúdos que seriam legais a gente bloquear. Nós temos casos de pedofilia cada vez maiores. O pedófilo é um problema porque ele não necessariamente ele mora na nossa cidade. Muitas das vezes são pedófilos que estão em rede nacional fazendo aliciamento de crianças, de adolescentes, com discursos que enganam. E aí a gente vê uma dificuldade muito grande hoje dos pais, que eles não conseguem falar não para os filhos. Então, o celular, que era algo que, às vezes, principalmente para aqueles meninos mais novos, que deveria ser controlado, com tempo para o menino ficar, para o pai saber qual é o conteúdo que o filho está tendo num tablet, num celular, o pai não controla. Quem convive com criança e adolescente deve ficar atento a vários sinais. Baixo rendimento escolar, distúrbio de sono, ansiedade, distúrbios alimentares. Eu tive um caso de uma criança que parou de se alimentar de coisas sólidas, só líquido, porque o agressor pediu para realizar sexo oral e a criança tinha 3 anos. Então, até os 8 anos, mais ou menos, foi um trabalho árduo para ele voltar a se alimentar de coisas sólidas. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, finais de semana, feriado, e os conselhos tutelares também, né, tem plantão, então é 24 horas por dia. Um dos principais papéis que nós temos procurado desenvolver dentro da comissão é estreitar o relacionamento dessa rede. Não só mostrar para a população que quem mexe com a criança não está mexendo só com a criança, tem muita gente para defendê-la, mas, de alguma forma, fazer com que toda essa rede, que envolve a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, o Poder Municipal, a Câmara, né, e os conselhos, todos esses que são protetores da criança, a gente está tentando, trabalhando para que eles se aproximem mais. Vamos para um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com informações sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A PRF mapeia os possíveis pontos de exploração sexual. A Operação Parador 27 acontece nos 27 estados do país em maio. Envolve agentes policiais para reprimir e orientar contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias. Durante todo o mês de maio, nós estamos com ações pontuais nesses locais, não só em operações blitz, onde os caminhoneiros e aqueles que passam por esses locais são abordados, as mulheres e aqueles que fazem algum tipo de atividade, né, mesmo que sejam garotas de programa, façam atividade, as operações são voltadas para esses pontos, mas como também cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais onde há uma suspeita de que essas atividades possam funcionar, onde esse crime pode estar acontecendo. A Polícia Rodoviária Federal trabalha com o programa Mapear e faz o levantamento dos pontos críticos. O aplicativo vai identificar os locais que precisam de atenção redobrada após o policial responder a um questionário. Questão de iluminação pública, de consumo de bebida alcoólica, de prostituição, de crianças desacompanhadas, de pessoas de responsáveis, de curadores, de pais. Naquele local, o aplicativo vai dar o nível de criticidade daquele ponto. Então, quanto maior o nível de criticidade, maior a atenção da PRF àquele ponto, sob 2 aspectos. Sob o aspecto de repressão, né, de atuar reprimindo eventuais casos de exploração ou abuso sexual,
e também de forma a fomentar políticas públicas para que o nível de criticidade daquele local possa ser diminuído. Mesmo com as dificuldades de conhecer a realidade, a rede de proteção funciona no município e todos os órgãos estão atentos. Nós temos trabalhos preventivos da Polícia Militar que atuam especificamente nesse campo, né? Nós temos desde os policiais que atuam no campo da prevenção nas escolas, que são os policiais que atuam no programa PROED, que é um programa já amplamente conhecido pela comunidade. Nós temos milhares de pessoas que já passaram por esses programas nas escolas públicas e particulares. E o PROED em si não é um programa que ensina as crianças a combater as drogas e a violência, né? O programa é um ciclo de atividades com os alunos que mostra para as crianças o certo e o errado, o bom e o ruim, aquilo que ela deve evitar, aquilo que ela deve dizer não. E a exploração sexual está dentro desse programa que é aplicado pela Polícia Militar nessas escolas. Qualquer abuso sofrido por crianças ou adolescentes, a polícia vai investigar, né? Então, a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela faz a investigação relacionadas às pessoas do sexo feminino. Então, as situações de abuso sexual praticada contra crianças e adolescentes, de meninas, são investigadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. As demais situações são investigadas pelas respectivas distritais. Juiz de Fora hoje conta com uma sala especializada, atendendo a uma lei federal, onde é realizada uma escuta especializada, o atendimento especial, tanto à criança quanto também extensivo às testemunhas de crimes violentos. E hoje essa sala ela está instalada nas dependências da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E é uma sala que é colocada à disposição de toda a regional de Juiz de Fora. O recado vai para a população, principalmente você que tem criança, que lida com criança, convive com criança. Os dados, infelizmente, mostram que os abusadores geralmente são pessoas próximas à criança, não são estranhas ao convívio. Então, tem que se ficar atento a qualquer comportamento estranho. Hoje em dia, com a internet, tem que vigiar o que a criança está assistindo, com quem que ela está conversando. Todo cuidado é pouco, porque a criança ela é inocente. Com criança, nós não podemos brincar. E é bom que os abusadores saibam que a criança ela não está sozinha. Esse tem sido o nosso lema dentro da comissão. Esquecer é permitir. E lembrar é combater. Então, se tem ciência, vamos denunciar e combater. E que no lar de cada criança e adolescente nunca falte proteção, amor e lealdade.